Esse é meu vídeo favorito de fazer. Armazenamento de oficina, prototipagem, sem roteiro, pouco planejamento e levando vocês ao vivo. Isso pode dar errado ou ser ótimo, não faço ideia agora. Vamos começar e ver até onde chegamos. Recentemente fiz vários desses. O design é simples, uma caixa com um pedaço de mangueira de borracha nitrílica para segurar as ferramentas. Você coloca sua ferramenta e ela prende no lugar. Não faz muito tempo que eu disse, esta é a melhor maneira de guardar seus serras. Eu estava errado, ou pelo menos acho que estava errado, porque acordei hoje de manhã com uma ideia. Acho que posso reunir todas as minhas serras em um só local, de fácil acesso e ocupando menos espaço na parede. Bem, é isso. Dedos demais, mas vamos dizer que acho que posso fazer melhor do que isso. Veja, o que eu estava tentando alcançar com esse aqui era superar, onde todas as serras ficam enfileiradas na parede, bonitas, mas ocupando muito espaço. Mas como você precisa puxar as serras de lado, isso traz seus próprios problemas. Quero algo onde eu possa sempre pegar a serra na minha frente e que sirva para 7 serras. Essa construção começará como protótipo. E então, vamos ver, vou começar e deixar o Mark da narração do futuro fazer o trabalho. Se der certo, talvez eu apareça no vídeo. Aqui, não ter planos não garante resultados. E eu precisava encontrar uma maneira de organizar os blocos de serra para que fossem o mais eficientes possível em termos de espaço, tanto entre si quanto em relação à posição da serra e à largura da lâmina. A maior desvantagem do último era que as serras precisavam sair de lado, e isso fazia com que ocupasse muito espaço em ambos os lados do suporte. Então, minha primeira ideia para resolver isso é fazer o novo armazenamento girar. Organizar blocos ao redor de um poste garante melhor sobreposição e girar permite que a serra sempre venha na sua direção. Espero cortar o poste para que a parte de trás do suporte da lâmina fique o mais próxima possível dele, tornando a base do suporte mínima. E eu tive uma ideia, acho que um poste octogonal, 8 suportes, 8 lados. Vou explicar assim que eu cortar e puder realmente mostrar para você. E para fazer isso, vou apenas cortar grosseiramente os cantos, em vez de tentar deixar muito preciso. Será que vai funcionar? Deixa o LifeMark contar. Eu não esperava voltar ao vivo tão cedo. Tentei transformar isso em um octógono. Um corte pesado no primeiro não ajudou, mas o resto ficou bom. Minha ideia de usar um octógono veio porque comecei com 4 blocos no topo, mas notei que as serras precisavam de espaço acima para sair. Então você precisa colocá-las um pouco mais para baixo, porque obviamente a lâmina vai sair. Depois percebi que se fizer isso, não dá para encaixar 2 em cada lado. Você precisa alterná-las. Não posso alternar se for um bloco quadrado, mas se fizer assim, consigo alterná-las. O problema é que agora tentar encaixar 4 no mesmo plano ou na mesma área está ficando realmente complicado. Então isso ou vai sair dos trilhos logo de cara, o que parece que provavelmente não é a melhor ideia, ou eu simplesmente vou aceitar isso. Vou mexer nisso para voltar àquele efeito de encaixe, onde tínhamos os 4 blocos levemente sobrepostos, e ver o que acontece. Neste ponto da construção, vou me dar uma chance. Se eu conseguir fazer o conjunto de 4 blocos arredondados, continuo, senão vocês vão me ver com outro plano. Agora, tenho certeza de que existe uma maneira muito mais precisa de fazer isso, mas quando estou prototipando, gosto mesmo é de continuar avançando. Estou usando medidas de referência para calcular quanta madeira devo deixar internamente. Isso seria muito mais fácil com um conjunto de lâminas. Dado, mas com um trenó e uma lâmina parcialmente levantada, você chega lá no final. São muitos cortes, porém, e eles precisam ser feitos nos 4 lados. Isso vai me permitir encaixar os 4 suportes o mais próximo possível do centro, sem que as lâminas fiquem presas. Como o poste é octogonal, posso fazer outra fileira abaixo, deslocando-a para a face ao lado da já cortada. Acho que sim, mas antes preciso ver os suportes na coluna central.
Acho que ainda não estou pronto para chamar isso de um sucesso, mas como conceito, acho que tem potencial. Agora, eu realmente não posso testar isso porque, bem, vou testar agora. Lembre-se, só tem fita dupla face, que nem é tão grudenta assim, então só posso usar uma dessas serras mais leves. Preciso dizer que, para uma primeira tentativa, o posicionamento está no caminho certo. Se eu conseguir colocar blocos no meio, o que agora que eu olho não parece uma boa ideia como conceito, porque acho que eles vão sobrepor o caminho dos outros blocos. O que realmente me deixa um pouco triste, porque isso tinha bastante potencial. Vou tirar 10 segundos para pensar sobre isso. Com isso, quero dizer que vou chorar um pouco e depois pensar sobre isso. Tentar aproveitar algo disso. Sabia que estava indo bem demais. Ainda assim, é uma ótima maneira de segurar 4 serras e ocupar mais espaço do que antes, né? Acho que achei uma solução, pois não é preciso ter o encaixe do mesmo lado em cada uma. Se imaginar por dentro, há uma rampa e o pino desce por ela e prende. Se fizer assim, com a rampa aqui e o pino lá, de repente, você tem um lado esquerdo e outro direito, e ao sobrepô-los, economiza mais espaço. Está um pouco grosseiro porque a madeira central não está no formato certo. Se sobrepusermos esquerda e direita repetidamente, inclusive atrás, conseguimos pendurar 8 serras na parte de cima, com largura máxima de cerca de 27 a 28 centímetros, o que para mim está ótimo. Porque aí você só precisa abrir espaço. Isso é um cilindro com diâmetro de 28 centímetros e tudo bem. Acho que essa pode ser a solução que eu estava procurando, às vezes a solução mais simples. Trabalhar com o que você já tem vai ser o melhor caminho. Então, o que eu vou fazer é montar isso. Confesso que, embora eu esteja animado para essa construção, também sinto que pode dar errado a qualquer momento. Então vou agir com cautela. Esses blocos são relativamente simples e rápidos de fazer, mas eu não quero desperdiçar todos os 8 se isso der errado. Mas também quero ver tudo montado. Então, o que eu vou fazer é colá-los juntos para que eu possa vê-los na coluna quadrada que eu fiz. Depois podemos olhar juntos ao vivo, porque há alguns obstáculos que eu quero que você evite, se possível. Você quer, principalmente, que as tiras cortadas pela serra não se sobreponham. Depois, a profundidade em que elas entram não se sobrepõe. A peça ao lado delas e a peça ao lado dessa não se sobrepõem com a peça ao lado daquela. E assim seguimos em círculos. Para isso funcionar para mim, eu precisava de 50 milímetros por 50 milímetros. Eu não tinha isso. Eu tinha uma de 40x30 e adicionei 10. Agora é 40x40. Solução: preencher atrás com compensado de 5 milímetros. Em relação à altura, tudo desse jeito. Resposta honesta: não sei. Mas a minha ideia aqui é que eu preciso de espaço para poder colocar um desses. Ele fica firme, sem nunca passar por cima aqui, e eu tenho muito espaço embaixo. Vou abaixar isso só um pouco, pois tenho espaço aqui embaixo. E então? Bem, aí eu vou colar tudo, e esse é realmente o ponto sem volta. Mas eu percebi uma coisa enquanto fazia isso, e vou te contar enquanto monto aqui. Não importa a profundidade desses blocos, desde que a lâmina fique bem na parte de trás deles. A profundidade deles não altera o tamanho da base total. Afinal, a lâmina do serrote é sempre a mesma, o que importa é a largura dos blocos. Se quiser usar uma cavilha menor e deixar mais fino, há maneiras mais eficientes de fazer. Nunca terei mais de 8 serras manuais e uma observação rápida sobre meu protótipo aqui. Uso muita cola cianoacrilato e cola de madeira de secagem rápida para agilizar a construção. Eu era paciente, mas agora, como o Mark, estou muito impaciente. Isso não deve ser feito nessas situações. No momento, isso está preso por 3 gotas de cola cianoacrilato e um pouco deste material. Posso esperar uns 25 minutos, mas quero ver como fica com todas as serras em cima. Então acho que todos nós sabemos o que eu vou fazer. Ah não, isso está de cabeça para baixo, essa parte inteira, isso não é para a câmera, certo?
Vamos apenas olhar para isso enquanto está aí, porque tem muito espaço embaixo que eu vou aproveitar, certo? Vou virar isso antes que a outra cola seque. Até agora tudo certo. A cola ciano-acrilato quebrou fácil, a de madeira ainda não secou. Tirei os suportes, ajustei e a base será colocada depois. Isso aqui é edição preguiçosa, mas não tem segredo em eu cortar esses círculos grande, médio e pequeno, e foi com isso que eu cortei. Eu disse que era edição preguiçosa. Agora eu preciso fazer uma junção forte entre essas peças e o poste, e quero que o poste fique o mais centralizado possível. E a maneira mais fácil que eu consigo pensar para fazer isso é criando um molde e fresando o formato do próprio poste. Isso arredonda os cantos, mas consigo fazer isso no poste rapidamente. Eu gosto de remover a maior parte da madeira primeiro com uma broca Forstner. Vou deixar só uma pequena lasca na base, para que a coluna não atravesse completamente. E o processo é exatamente o mesmo para o segundo círculo também. O terceiro pode ser feito usando o segundo círculo como molde e assim a base está pronta. Temos nossas 3 peças cortadas, elas se encaixam perfeitamente. A ideia é que, independentemente da base do totem, ela ficará encaixada e apoiada aqui, seja qual for o comprimento. Isso me dá espaço na parte de baixo para colocar o mecanismo de base giratória e então a parte de cima. Ainda não decidi exatamente como vai ser, mas estou gostando dessa parte primeiro. Isso pode realmente ser o que você quiser. Serve para brocas, fresas de tupia, esquadros e para pendurar coisas. Quero guardar minhas fresas de tupia mais usadas e diferentes que não ficam no conjunto da parede. Quero elas aqui e vou fazer furos para aumentar a coleção. Sempre compro muitas fresas de tupia, ficam espalhadas e depois não acho. Então isso vai resolver esse problema e também o problema de girar tudo. Ficou um pouco mais comprido do que eu queria. Mas calma aí. Isso. Nunca quis ser maior que minha inspiração. Agora me sinto confiante para juntar tudo isso. O suporte depende muito dessa base, então ajustá-la e uni-la bem ajuda-se a construção a ficar firme. Verificar o esquadro aqui é difícil, mas não busco perfeição. O quase já basta, então entramos numa fase divertida. Isso secou a noite toda, tudo deve estar no lugar e as serras estão ali em cima. Como pode ver, não coloquei peça aqui, pois acredito que não será essa parte que falhará se algo der errado. É bem alto, mas no teste de resistência está firme. Agora quero saber como vamos prender na parede, parecido com o da leque giratório no canto. Vou tampar em cima para quando a serra subir, colocá-la no lugar. Você não quer levantar demais sem querer, porque aí vai acabar prendendo em seja lá qual for o suporte, e quando girar, corre o risco de entortar a serra. Basta colocar uma tampa em cima. Assim, ao usar a serra, ela encosta na tampa e depois você a abaixa no lugar. Quero fazer isso, mas antes já testei um método para encaixar o mecanismo giratório na base. Porém, alinhar na parte de cima, como no da leque de ferramentas, foi complicado. Eu acho que um simples pino passando por um rolamento preso em um suporte vai facilitar muito a vida. O principal é não errar ao colocar o pino reto na coluna, mas não consigo furar reto com furadeira manual sem bancada. Isso me fez refletir. Percebi que posso usar minha tupia com uma fresa guiada. Vou começar com uma broca Forstner, mas depois fica meio difícil de ver aqui. Mas eu estou usando a tupia com o gabarito. Depois solto-lhe o batente e abaixo a tupia, enquanto ela ainda está ligada, alguns milímetros mais fundo no furo, e então faço o círculo novamente. Não digo que seja o melhor jeito, mas não penso em alternativa melhor. Fiz vários cortes cuidadosos e passadas rasas, e o resultado ficou ótimo. Dica: ao usar gabarito em superfície pequena, se não der para usar fita dupla face, aplique cola instantânea e depois limpe. Se não aparecer, melhor ainda. Coloco a tampa aqui para evitar que as serras fiquem altas e prendam no suporte. E já que estou embalado, os suportes mais simples que consigo imaginar. 2 pedaços de compensado unidos em ângulo reto, parafusados e colados, com uma travessa de madeira dura para dar resistência.
Use dois suportes menores na parte superior, pois não precisam aguentar peso e atrapalham se forem grandes. Para a base, coloque um prato giratório, igual fiz com a ferramenta Dalek. Aprendi com meus erros anteriores, então espero que essa seja mais fácil. Antes, não deixei acesso aos furos dos parafusos para uma montagem superior, mas já corrigi isso desde o começo. E espaçadores são vitais para evitar qualquer atrito entre o próprio mecanismo do prato giratório e os suportes. Felizmente, para esses, posso usar meu laser, mas, sinceramente, arruelas bem posicionadas também fariam um bom trabalho, eu acho. Confira se consegue acessar os furos dos parafusos após a montagem, pois caso contrário, o trabalho será difícil. Daqui em diante, a parte de cima é fácil. Posso rebaixar para o rolamento por cima, furar um buraco para a cavilha sem encostar o rolamento na madeira, colocar uma tampa e pronto. Ou será que não funciona? Parece errado. Marque ao vivo. Isso é raro de se ouvir no YouTube, principalmente em canais de marcenaria. Mas cheguei a esse ponto e posso afirmar que falhei. Prefiro ser honesto com vocês, sem esconder ou tentar mudar a situação. Eu não atingi o principal critério que estabeleci para mim mesmo, que era ocupar menos espaço do que o antigo Sawtell. Eu até fiz os cálculos, mas antes preciso te contar meu problema. Meu plano era deixar isso a 30 centímetros da parede, igual ao armário de ferramentas definitivo que fiz. Assim, ele não atrapalha. O carrossel no canto, que foi de onde veio a inspiração original para isso aqui, fica para fora, 40 centímetros. 40 centímetros é um problema, fica bom no canto, mas em qualquer outro lugar é um problema. Medi a borda da lâmina nos serrotes ocidentais, não o cabo. Ela deve ficar 40 centímetros para fora. Se fosse só a lâmina, seriam 30. Então, nós falhamos e de muitas maneiras isso está absolutamente certo. Foi uma construção divertida, um ótimo experimento e felizmente isso me levou a essa epifania, se quiser. Eu adoro ter esses serrotes antigos, mas durante toda essa construção e provavelmente nas 3 anteriores, eu não os usei. Optei pelas serras japonesas de puxar, que ocupam menos espaço, então mudamos o foco. Aqui só teremos serras manuais japonesas. Vou adicionar mais algumas coisas aqui depois. Pintei os suportes de preto, então quase não aparecem no fundo. Talvez devesse ter escolhido cinza, já que a parede é dessa cor. Hoje é um dia cheio de erros. Vou ajeitar, colocar na parede e te mostrar. Os suportes são simples, um embaixo e outro em cima. Já mostramos os mecanismos. Vou só colocar isso na parede, e a próxima coisa que vamos fazer é tirar algo de bom disso. Vou te mostrar isso e também o que vou fazer com esses aqui, porque ainda gosto de tê-los na oficina. Se eu tivesse iniciado o dia apenas para guardar minhas serras japonesas em um suporte giratório, esse protótipo teria sido muito bem sucedido. Eu poderia dizer que criei o suporte de serras mais eficiente, mas a matemática discorda. Se você criar uma caixa ao redor do espaço de cada suporte de serra, o original precisaria de 59.800 centímetros cúbicos. Se eu incluísse as serras ocidentais e a profundidade necessária, a parede precisaria de 124.800 centímetros cúbicos. Mesmo só com as serras japonesas de puxar, ainda ocupa 68.400 centímetros cúbicos. Isso é cerca de 9.000 centímetros cúbicos a mais do que eu pretendia substituir. O último tinha tiras magnéticas para segurar brocas soltas. Já este novo armazena até 50 fresas, ou brocas, ou o que preferir usar. E, se me permitem, ficou ótimo, mas será um fracasso se tentarem construir igual. Fiz ajustes que não aparecem na montagem ao vivo até agora. Como, por exemplo, as serras mais longas têm um pequeno suporte na parte de baixo para impedir que os cabos vibrem quando você gira. E como você provavelmente pode ver ao fundo, eu apliquei um acabamento e um pouco de verniz no compensado para deixá-lo mais bonito. Eu instalei 3 blocos em um suporte para poder guardar as serras ocidentais aqui embaixo. E, tecnicamente, esse espaço não seria usado para mais nada. Estou satisfeito com isso, e mesmo tendo sido um fracasso, ele vai continuar aqui.
Nos últimos 3 anos, eu fiz vários vídeos procurando opções melhores. O melhor disso, o melhor daquilo, o melhor armazenamento para seus planas manuais, o melhor armazenamento para suas serras. Agora percebo que, na verdade, nada disso importa. Esses bloquinhos são um sucesso. Essa construção foi divertida e isso já basta. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado do processo com minhas vitórias, derrotas, sucessos e fracassos. Se você quiser ver algum dos vídeos buscando essas opções melhores, tem alguns aqui em cima. Se clicar neles, te vejo lá. Obrigado por assistir.